Utilidade pública. Você já percebeu como todo mundo está sempre tentando parecer bem? As pessoas andam na rua com pressa, com os olhos fixos no celular, falando sobre o tempo, sobre séries, sobre o fim de semana. Mas ninguém fala sobre o buraco. Ninguém admite o que realmente sente às 3 da manhã, quando o mundo silencia e sobra só o ruído da própria mente. Tem gente que tem tudo: um emprego estável, um relacionamento, saúde. E ainda assim sente um vazio que não sabe nomear. Outros simplesmente quebram, sem nenhum grande trauma, sem um motivo claro, apenas por viver tempo demais dentro da própria cabeça. O mundo está lotado de gente sorrindo por fora e morrendo por dentro. E é exatamente aí que entra Peter Wessel Zapf, um filósofo norueguês que enxergou o que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Talvez o sofrimento humano não seja um erro que dá para consertar. Talvez ele seja o próprio sistema. Zapf escreveu que o ser humano é um animal mal adaptado, um acidente evolutivo com autoconsciência demais. Que a dor de existir não é um problema psicológico, é um subproduto da consciência. Saber que vamos morrer, saber que tudo acaba, que nada dura, essa lucidez é insuportável. E quanto mais inteligente você é, mais sente, mais vê, mais sofre. Ele não pregava o fim do mundo com fanatismo. Ele não gritava nas praças, nem liderava seitas. Ele só deixou um aviso discreto, frio e devastador. O ser humano é uma tragédia ambulante. A única saída ética é o silêncio. Neste vídeo, você vai entender por que para Zapf a maior prova de lucidez pode ser justamente não passar adiante o fardo da existência. Se você já sentiu que pensa demais, sente demais ou que simplesmente vive cansado sem saber por quê, esse vídeo é para você. Não vai te dar esperança, vai te dar clareza. Vamos falar de dor, de consciência, de mentira, de distração, de vida e de por que o maior gesto de amor pode ser parar, não criar, não continuar. Porque talvez a vida, como a conhecemos, nunca tenha sido feita para funcionar. Crianças muito inteligentes choram sozinhas no quarto sem saber por quê. Elas descobrem cedo que seus pais também vão morrer, que tudo o que existe vai acabar, que ninguém sabe o sentido disso aqui, e ninguém ensina o que fazer com esse tipo de verdade. Então, elas aprendem a fingir. Crescem fingindo. E um dia, quebram. No meio do expediente, num supermercado, no trânsito parado. Não por um motivo, mas por excesso de lucidez. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Essa frase parece banal, mas quando você mastiga ela de verdade, algo trinca por dentro. Zapf entendeu isso como ninguém. A consciência não é um dom, é uma falha estrutural. A natureza, até certo ponto, é funcional. Os animais vivem, se alimentam, reproduzem e morrem, sem crise. Nós, não. Nós sabemos demais, pensamos demais. E essa lucidez cobra um preço brutal. O homem foi sobrecarregado com uma consciência que ultrapassa o que a vida pode carregar. Não é poesia, é anatomia. Nosso cérebro evoluiu rápido demais. O neocórtex se expandiu, nos dando a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de antecipar dores futuras, de lembrar traumas passados com perfeição cirúrgica. E com isso, vieram o medo, a angústia, a solidão metafísica. Não apenas sentir dor, mas saber que ela vai voltar. É um salto evolutivo que nos tirou da natureza, mas não nos deu outra casa. Ficamos no meio. Animais demais para sermos deuses, lúcidos demais para sermos animais. Essa consciência criou tudo: a arte, a religião, a filosofia, a ciência. Mas também criou o desespero, a ansiedade crônica, o suicídio, a culpa, a paralisia. Ser humano é ser biologicamente inadequado para o que a mente enxerga. A natureza nunca planejou isso. A consciência foi um acidente,
E agora carregamos esse ruído no cérebro, esse saber que não sabemos o que fazer com. Zapf via isso com clareza quase clínica. A vida não se tornou trágica por causa de guerras ou miséria, mas porque fomos além dos nossos limites naturais. A maior parte das pessoas nunca vai pensar nisso com profundidade, porque não pode, porque se pensasse, desmoronaria. É como encarar o sol sem piscar. O absurdo da existência queima os olhos. Então, criamos distrações, narrativas, rotinas, tudo para evitar o contato direto com essa ferida aberta. Mas a verdade continua lá, silenciosa, pesando no fundo do peito. Porque saber demais é uma sentença, não um privilégio. Você nunca conheceu um ser humano plenamente lúcido. E se conheceu, ele não durou muito. Quem vê a realidade com nitidez demais, ou enlouquece, ou desiste. A sanidade, no fundo, é só uma construção socialmente aceita de negação. Depois de concluir que a consciência é uma falha trágica da evolução, Peter Wessel Zapf se pergunta: se viver com plena lucidez é intolerável, por que a humanidade não colapsou? A resposta é desconcertante. Nós sobrevivemos porque mentimos, mas não com palavras, com estruturas mentais, com truques de percepção. Toda a cultura humana, para Zapf, é uma defesa psicológica em larga escala. Não buscamos a verdade, buscamos suportar o peso de existir. É aí que ele apresenta os 4 mecanismos de defesa da consciência. 4 formas pelas quais o ser humano, você, eu, todos nós, distorce a realidade para conseguir acordar de manhã. Primeiro, o isolamento é a amputação da dor. Um bloqueio consciente ou inconsciente dos pensamentos insuportáveis. É o que você faz quando enterra uma lembrança traumática, ou quando evita pensar que um dia seus pais vão morrer. Você sabe, mas não deixa chegar, porque se deixar, desmorona. O indivíduo exclui da consciência tudo que possa causar angústia existencial. Parece funcional, mas é um tipo de cegueira voluntária, um corte cirúrgico na lucidez. Segundo, a ancoragem. Aqui, a mente cria pontos fixos, ilusões de estabilidade, família, religião, carreira, patriotismo, estruturas simbólicas para fingir que há chão sob os pés. A âncora oferece ao indivíduo um sentido, um propósito, mesmo que fabricado. O problema? Essas âncoras são frágeis, e quando quebram, como num divórcio, numa demissão ou num luto, o ser humano se vê nu diante do absurdo, e muitos não aguentam. Terceiro, a distração. Essa é a favorita do mundo moderno. Estar ocupado o tempo todo para não ter que pensar. Rolar feed infinito, trabalhar até a exaustão, emendar série atrás de série. Não é prazer, é fuga. A vida se tornou uma sequência de estímulos para entorpecer a mente, como morfina contra a lucidez. Você já reparou como o silêncio incomoda? Como estar sozinho com os próprios pensamentos é desconfortável? É porque, no fundo, a distração é uma anestesia contra o abismo. Quarto, a sublimação. É quando a dor vira criação, arte, filosofia, religião. É o mais nobre dos mecanismos, mas ainda é um mecanismo. Nietzsche sublimava em palavras, Van Gogh em tinta, Zapf em filosofia. Mas até isso ele via como paliativo. Mesmo o artista, ao transformar a dor em beleza, está fugindo, apenas com mais elegância. Esses 4 mecanismos não são falhas. Eles são a engrenagem da civilização. Sem eles, a humanidade se dissolveria. Mas isso também significa que a maior parte do que chamamos de vida normal é, na verdade, um pacto coletivo de negação. É como pintar a cela de uma prisão para esquecer que as grades estão lá. E o pior? Funciona. Funciona bem o bastante para a gente continuar existindo, sem nunca encarar de frente o fato de que talvez não deveríamos existir. Nascer não é escolha, mas sofrer é certeza. Não há contrato, nenhuma permissão.
Somos lançados no mundo sem aviso, sem manual, sem garantia. E a única certeza absoluta é que um dia vamos morrer, depois de sofrer, perder, falhar, adoecer. O nascimento é a única catástrofe da qual todas as outras decorrem. Peter Wessel Zapf não escrevia como um moralista, nem como um nihilista vazio. Ele escrevia com precisão cirúrgica, quase como um biólogo descrevendo um organismo mal formado. Para ele, a maior tragédia não é a morte, é o nascimento, porque é ali que começa o ciclo do sofrimento consciente. O ser humano é um animal para o qual a vida se tornou um problema que ele não pode resolver. E se a consciência é uma falha, como vimos antes, então dar origem a mais consciências seria perpetuar o erro. Aqui entra o argumento antinatalista, que Zapf sustenta de forma ética. O verdadeiro gesto de compaixão não é curar, consolar ou salvar. É não criar. É uma ética negativa, um humanismo radical. Não porque odeia a vida, mas porque a entende bem demais. Essa visão encontra eco em filósofos contemporâneos, como David Benatar, autor de Better Never to Have Been. Benatar apresenta uma lógica brutalmente simples. A presença de sofrimento é ruim. A ausência de sofrimento, quando não há um ser para senti-lo, não é ruim. Logo, não criar alguém é sempre melhor do que correr o risco de fazê-lo sofrer. Essa ideia é desconcertante porque desmonta a narrativa cultural de que gerar uma vida é um ato de amor. Mas que tipo de amor lança alguém no mundo, sabendo que a morte é garantida e o sofrimento quase certo? Pense na quantidade absurda de dor que uma só vida pode conter. Uma criança nasce com câncer terminal. Um jovem cresce em abuso e miséria. Um adulto morre em solidão depois de décadas de frustração silenciosa. Essas histórias não são exceções. São expressões do real. E o mais perverso, ninguém pediu para estar aqui. É uma aposta feita por terceiros que nunca assumem o custo. Zapf não defendia o suicídio. Ele o via como mais um gesto de desespero dentro de um sistema já fracassado. O que ele propunha era algo infinitamente mais calmo e mais radical, a recusa ética da reprodução. O homem deve se abster, desistir, em silêncio. Um silêncio que não nasce do ódio, mas da lucidez. Uma desistência não como fraqueza, mas como compaixão. O fim da linha, como o maior gesto de humanidade. O ser humano prefere viver uma mentira confortável do que encarar um vazio real. Ele aceita guerras, aceita a morte de crianças, aceita perder tudo o que ama, mas não aceita a ideia de que tudo isso não tem sentido. Ele suporta qualquer dor, menos o absurdo. Peter Wessel Zapf sabia que o que mantém o mundo funcionando não é a verdade, é a anestesia coletiva. Ele não via sentido como algo a ser encontrado, mas como um produto a ser fabricado, distribuído e consumido como necessidade básica. Toda cultura é anestesia. A religião, a política, o amor, a arte, cada uma dessas estruturas oferece não uma resposta real, mas uma distração bem embalada, um verniz de sentido sobre o caos. E o que isso revela é brutal. O ser humano não vive a realidade. Ele vive a versão que consegue suportar. A ideia de sentido da vida é um vício. Funciona como o álcool ou a morfina. Alivia, embriaga, mascara, mas não resolve. A morte de uma criança num hospital não tem sentido maior. O câncer de um artista, a loucura de um gênio, o colapso de uma civilização, nada disso aponta para um plano. Mas a sociedade precisa acreditar que aponta, porque sem isso, quebra. A maioria das pessoas diz que acredita em Deus, em destino, em missão, mas no fundo, acredita porque precisa. É um arranjo psicológico, uma âncora como Zapf descreve. Sem isso, a existência parece um jogo cruel, onde ninguém sabe as regras, que nem pediu para jogar. O homem criou deuses e significados para proteger-se de sua própria mente. Mesmo os sistemas seculares de sentido,
como a ideia de deixar um legado, mudar o mundo, viver intensamente. São formas de evitar o confronto com o nada, mas o universo não responde. Você pode amar intensamente, ser genial, construir impérios, e nada garante que isso tenha importância alguma fora da sua bolha psicológica. Albert Camus enxergou isso com clareza. Ele chamou de absurdo o confronto entre o desejo humano por sentido e a indiferença total do universo. A resposta dele foi o desafio. Continuar mesmo assim, como Sísifo empurrando a pedra, sabendo que ela sempre vai rolar de volta. Zapf discordava. Para ele, resistir ao absurdo com heroísmo era só mais um auto-engano romântico. O homem tenta salvar-se com dignidade, mas a dignidade é apenas outra fábula. A vida é mantida por uma rede de crenças frágeis, acordos subjetivos que sustentam as instituições, os afetos, os rituais. Mas quando uma dessas engrenagens falha, a verdade escapa pelas frestas. E nesse momento, o que resta não é clareza, é vertigem. Porque talvez a pergunta, qual o sentido da vida, nunca tenha tido uma resposta. Talvez ela nem devesse ser feita. Toda a grande verdade nasce como heresia. Os primeiros a enxergarem longe demais sempre são tratados como loucos, blasfemos, perigosos, porque o mundo não odeia a verdade. Ele não tem estrutura para suportá-la. Peter Wessel Zapf escreveu O Último Messias como um ensaio curto, quase como uma fábula trágica. Mas é muito mais que isso. É o coração da sua filosofia, condensado em uma imagem clara, cruel e definitiva. O Messias que não vem salvar, mas silenciar. Na visão de Zapf, o verdadeiro último Messias não é um enviado divino, nem um herói. É um homem comum, o primeiro ser humano a entender plenamente a condição humana. A única iluminação possível para ele não leva à salvação, mas à renúncia. O último Messias viu a verdade, que o ser humano nunca deveria ter existido, e ao invés de fundar uma religião, pediu silêncio. Silêncio aqui não é paz, é recusa, é a desistência do ciclo. O Messias não prega guerra, não funda templos, não busca seguidores. Ele entende que a única saída ética para o sofrimento é interromper a reprodução da consciência. Não criar mais filhos, não manter o erro, não perpetuar a tragédia. O ensaio descreve esse personagem com uma simplicidade que corta. Ele chega à civilização com essa ideia radical, e ninguém o escuta. Não é porque o odeiam, é porque a verdade que ele carrega não pode ser metabolizada. A sociedade o ignora, volta às suas distrações, aos seus rituais, ao entretenimento. O Messias passa despercebido, e isso não é um detalhe do conto, é a tese central de Zapf. A humanidade é biologicamente incapaz de lidar com sua própria consciência. A figura do último Messias é o anti-herói absoluto. Ele não quer mudar o mundo, quer acabar com ele eticamente. Não com violência, mas com lucidez. Um encerramento silencioso, sem gritos, sem glória, sem mártires. A extinção da espécie não como apocalipse, mas como gesto ético, uma espécie de compaixão absoluta. Esse Messias não propõe suicídio, ele propõe não continuar. Não gerar novos seres para viverem a mesma angústia. Não fingir mais que a vida faz sentido só porque nos ensinaram assim. É uma ideia que vai contra tudo o que nos ensinaram. E por isso é tão difícil de engolir. Mas há uma estranha paz nessa proposta, porque ela parte do reconhecimento da dor como universal e da recusa de passá-la adiante. Zapf, com esse ensaio, não queria criar uma seita. Ele não queria seguidores, nem mártires, nem revoluções. Ele queria apenas deixar claro: se estamos conscientes do absurdo, e se ainda assim escolhemos trazer outros para dentro dele, então estamos perpetuando conscientemente um erro. O último Messias, no fundo, é um espelho. Ele não está lá fora.
Ele está em qualquer pessoa que já viu o abismo da existência e não desviou os olhos. Não é um salvador, é um fim, um ponto final ético, um convite ao silêncio, como último ato de lucidez. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, talvez pequeno, talvez sufocado, se reconheceu nessa verdade incômoda. Talvez você também já tenha sentido esse cansaço silencioso de existir, essa lucidez que pesa mais do que qualquer fardo físico. E o simples fato de ter escutado, refletido, enfrentado esse conteúdo até o fim, já mostra coragem, já é resistência. Esse canal existe para abrir esses espaços de pensamento que quase ninguém quer tocar. Aqui, a gente não entrega conforto. A gente entrega a verdade, nua, crua, às vezes brutal. E isso tem um custo, de tempo, de energia, de exposição emocional. Por isso, se você quiser e puder apoiar esse projeto, seja tornando-se membro do canal ou enviando um Super Thanks, isso faz uma diferença real. Não é só apoio financeiro, é um gesto de retribuição, de reconhecimento, de pertencimento. Quem é membro recebe conteúdos exclusivos, participa das decisões do canal e entra num grupo seleto de pessoas que preferem o real à fantasia, que escolhem pensar, mesmo quando dói. Mas se você não pode ou não quer contribuir assim, tudo bem. Só de assistir até o fim, curtir, comentar ou compartilhar, você já está ajudando imensamente. Esse espaço é nosso. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, então você faz parte disso. Obrigado por estar aqui, de verdade. E se for continuar, que seja com consciência.